vocês? Eu sou a Ana e hoje, para o meu primeiro vídeo no YouTube, eu quero trazer questões do Enem, de Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Bom, estamos em outubro e o Enem já é mês que vem. Estudando muito? Nossa, Eu peguei algumas questões. Esse vídeo eu vou fazer 15 questões de Ciências Humanas e Suas Tecnologias. E eu vou fazer mais um vídeo sobre linguagens, né? 15 questões de linguagens pra gente treinando nessa reta final, né? Que é muito importante. Bom, eu quero começar na questão 46, que é do Enem de 2024, nosso Enem mais recente, né, do ano passado. E é muito bom a gente pegar essas provas mais recentes pra gente ver como que o Enem tá cobrando, né, as matérias de nós alunos. Questão 46. Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu a cidade de Valparaíso, na costa chilena. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 112 quilômetros. Texto 2. Um tremor de terra de magnitude 4,8 foi registrado no município de Atalaia do Norte, no interior do estado do Amazonas. O abalo é de magnitude considerada mediana para os níveis do Brasil. Os eventos dessa região costumam ser resultado das atividades da placa de Nazca. Texto 3. Moradores usaram as redes sociais para relatarem tremores de terra no interior de São Paulo. As atividades foram registradas nas cidades de Júlio Mesquita e Gaimbê e tiveram magnitude 3,0 na escala Richter. O que é considerado pequeno e sem previsão de danos. A diferença entre os eventos geológicos relatados decorre das distâncias de posições geográficas das cidades em relação a: letra A, planícies costeiras, B, bacias continentais, C, zonas de subducção, D, áreas de denudação, E, vertentes escarpadas. E a resposta correta é a letra C, de cachorro. Zonas de subducção. Mas por que a letra C? Bom, zonas de subducção são áreas da Terra onde duas placas tectônicas colidem e uma delas mergulha por baixo da outra. E assim, vemos que os textos estão descrevendo isso, zonas onde as placas tectônicas se chocam e há tremores. Por mais que esteja com um nome diferente, de abalos, enfim, tem que ficar prestando atenção, hein? Lembrem de zonas de subducção. Questão 47. Tal qual no Exército, não se compreende um efetivo composto apenas de oficiais. Também na saúde pública, os funcionários técnicos graduados necessitam ser assistidos por auxiliares em número suficiente e com preparo adequado, constituído pelas enfermeiras de saúde pública, educadores ou visitadores sanitários, técnicos de laboratório, inspetores ou guardas, etc. Para não falarmos do pessoal burocrático não especializado. E a resposta correta é a letra E, hierarquização profissional. Questão 48. O rompimento da barragem de Fundão levou muito consigo. A lama soterrou sonhos e modificou de forma permanente centenas de vidas nascidas e criadas em Bento Rodrigues e Paracatu, em Mariana, Minas Gerais. Mas não somente. Ao se estender ao longo do rio, outras famílias e histórias foram atingidas de formas diferentes. Ao fugirem dos rejeitos que rapidamente tomaram as localidades, deixaram para trás
os resquícios de vida que tiveram até o 5 de novembro de 2015. Nada jamais será igual. Conforme o texto, o evento gerou o seguinte impacto na relação entre as pessoas e o seu espaço vivido. Letra A. Flexibilização de parâmetros ambientais. Letra B. Consolidação de identidades regionais. Letra C. Fragilização de veículos efetivos. Letra D. Supressão de práticas exploratórias. Letra E. Recuperação de tradições ancestrais. E a resposta correta é letra C. Fragilização de vínculos afetivos. Questão 49. Com a proximidade do final do século XIX, amplificam-se as expectativas com relação ao século seguinte. Se muitas eram as utopias, talvez uma das mais evidentes tenha se concentrado nas potencialidades da nova ciência, com suas invenções e projetos. Não é por mera coincidência que a agenda do país tenha sido tomada pela introdução de uma série de eventos. De forma acelerada, entraram no Brasil a luz elétrica e com ela o telégrafo, o telefone, o cinematógrafo. Na área dos transportes, o trem a vapor é substituído pelo elétrico, que assiste à entrada do automóvel e até do aeroplano. No Brasil, os eventos descritos ganharam conotação política ao serem vinculados à letra A. Expansão estratégica do imperialismo. Letra B. Ascensão gradual do mercantilismo. Letra C. Laicidade da educação. Letra D. Retomada do absolutismo. Letra E. Visão republicana da nação. E a resposta correta é a letra E. Visão republicana da nação. Questão 5. O bispo Bartolomeu de Las Casas é o homem mais odiado da América, o anticristo dos senhores, o açoite destas terras. Por sua culpa, o imperador promulgou novas leis que despojam de escravos índios os filhos dos conquistadores. O que será deles sem os braços que os sustentam nas minas e nas lavouras? Nas novas leis, estão arrancando a comida de suas bocas. Las Casas é o homem mais amado da América, voz dos mudos, teimoso defensor dos que recebem pior tratamento que o esterco das praças, denunciador de quem por cobiça converte Jesus Cristo no mais cruel dos deuses e o rei em lobo faminto de carne humana. Os diferentes pontos de vista presentes no texto expressam que o bispo era, ao mesmo tempo, a. Execrado pelos reis e reverenciado pelos religiosos do local. B. Detestado pelos colonizadores e respeitado pelos povos do lugar. C. Menosprezado pela colônia e idolatrado pelos governantes da região. Letra D. Desrespeitado pela metrópole e adorado pelos invasores da Espanha. Letra E. Desacatado pelos excluídos e valorizado pelos negociantes negros. E a resposta correta é letra B. Detestado pelos colonizadores e respeitado pelos povos do lugar. Questão 51. A valsa vienense é a mais antiga das danças de salão tradicional. É dançada desde a Idade Média, quando os pares davam voltas pelo salão, realizando giros em torno de si mesmos em postura fechada. Pelo fato de ser dançada aos pares em contato íntimo, a valsa encantava a sociedade medieval, como também sofria proibições por infringir os bons costumes. Originária das danças campestres e folclóricas no século XVI, a aristocracia francesa abandonou a valsa por sua estreita relação com a cultura plebeia,
retomando-a posteriormente. A expressão cultural descrita no texto foi rejeitada no início da Idade Moderna por congregar, letra A, traços advindos da feitiçaria nórdica, letra B, práticas inspiradas em rituais pagãos, letra C, regras decorrentes do período renascentista, letra D, compassos produzidos em territórios colonizados, letra E, elementos provenientes de segmentos populares. E a resposta correta é a letra E, elementos provenientes de segmentos populares. Questão 52. O Black Lives Matter vai para além do nacionalismo estreito, que pode prevalecer no seio das comunidades negras, que se limita a apelar aos negros, a amar os negros, viver como os negros e comprar produtos dos negros, e mantém à frente do movimento homens negros heterossexuais. Black Lives Matter estima as vidas dos negros e negras homossexuais e transexuais, pessoas incapacitadas, negros sem documentos ou com antecedentes criminais, mulheres e as vidas de todos os negros de todo o espectro de gêneros. A reivindicação do movimento norte-americano representada no texto consiste na necessidade de, letra A, manter a conquista de direitos sociais, letra B, integrar a diversidade do grupo identitário, letra C, priorizar a preservação de culturas africanas, letra D, defender a adoção de valores supremacistas, letra E, permitir a permanência do modelo androcêntrico. E a resposta correta é a letra B, integrar a diversidade do grupo identitário. Questão 53. Diferenças entre inundação gradual e brusca. Bom, aqui vemos um gráfico, né, com a inundação brusca e a inundação gradual. Aqui tem a velocidade e o tempo de duração. A inundação brusca, vocês veem que ela é bem mais rápida. E a inundação gradual, ela tem um tempo de duração um pouco mais lento. Um pouco maior, no caso, né? A desproporção de velocidade e tempo de duração nos tipos de inundação destacados é condicionada pela letra A, variabilidade solar anual, letra B, temperatura média mensal, letra C, declividade do relevo local, letra D, dinâmica tectônica regional, letra E, gradação da turbidez fluvial. A resposta correta é a letra C, declividade do relevo local. Questão 54. Os grupos dominantes são beneficiados em termos de credibilidade e podem, com isso, controlar falas de membros de outros grupos, descredibilizando seus testemunhos com base em concepções compartilhadas de preconceito de identidade, gênero e raça. Algumas formas de preconceito tomam as declarações das pessoas menos importantes devido ao seu pertencimento a determinado grupo social. Assim, um falante recebe menos credibilidade devido ao preconceito do ouvinte. Com base na reflexão suscitada no texto, o preconceito de identidade é responsável por um tipo de injustiça. Letra A. Estética, que normaliza os padrões corporais. Letra B, sensorial, que privilegia as habilidades visuais. Letra C, afetiva, que impede as expressões emocionais. Letra D, epistêmica, que prejudica as trocas informacionais. Letra E, econômica, que perpetua as desigualdades materiais.
E a resposta correta da questão 54 é a letra D, epistêmica, que prejudica as trocas informacionais. Questão 55. A alma funciona no meu corpo de maneira maravilhosa. Nele se aloja certamente, mas sabe bem dele escapar. Escapa para ver as coisas através da janela dos meus olhos, escapa para sonhar quando durmo, para sobreviver quando morro. Minha alma durará muito tempo, e mais que muito tempo, quando meu corpo vier a apodrecer, viva minha alma! É o meu corpo luminoso, purificado, virtuoso, ágil, móvel, tépico, viçoso. É meu corpo liso, castrado, arredondado como uma bolha de sabão. Esse texto reforça uma concepção metafísica clássica que remete a um: letra A, pressuposto lógico; letra B, pensamento dicotômico; letra C, contemplação da natureza; letra D, raciocínio argumentativo; letra E, crítica à individualidade. E a resposta correta é a letra B, pensamento dicotômico. Questão 56. No primeiro dia, foi colocada uma panela de barro no centro do barracão, a qual representava o espírito do morto presente na sala. Aqueles que dançavam depositavam moedas ao passarem junto dela, e, ao seu redor, milho branco, mel, água, cachaça. No segundo dia, os ogãs, antes de iniciar a cerimônia, caminharam pelo corredor formado pelas casas, batendo com longas varas de bambus nos seus beirais, até alcançarem o portão de entrada. No terceiro dia, 4 pessoas, as mais influentes do culto, carregaram um lençol, que aparentemente continha um corpo em seu interior. No entanto, esse corpo era formado por folhas verdes de plantas que foram derramadas sobre uma pessoa. O ritual brasileiro apresentado no texto representa, para os seus adeptos, a letra A, manutenção de uma memória coletiva; letra B, contestação de uma identidade étnica; letra C, imolação de uma divindade africana; letra D, legitimação de uma prática pagã; letra E, promissão de uma revolta social. E a resposta correta é a letra A, manutenção de uma memória coletiva. Questão 57. Espaços públicos não são produtos dados e acabados. Uma instituição que, uma vez estabelecida, traria a paz da consensualidade e a perfeita igualdade. São os lugares em que os problemas aparecem e se transformam em debates, em diálogo e em possibilidades de ajuste e compromissos. Por isso, não anulam os conflitos, ao contrário, são canais de comunicação e de visibilidade de oposição. As características descritas no texto exibem a importância dos espaços públicos para: letra A, prática de lazer; letra B, vigilância da sociedade; letra C, erradicação da violência; letra D, construção da democracia; letra E, diversificação do trabalho. E a resposta correta para a questão 57 é a letra D, construção da democracia. Questão 58, texto 1. Aristóteles entendia que a felicidade era diretamente ligada ao respeito pela própria natureza e, de certa maneira, a uma vida que tivesse na natureza de si mesma uma referência inabalável. Isso lhe permitiu formular o conceito de excelência, que seria: o que seria excelência? Seria justamente, ao longo da vida, tirar de si mesmo, em forma de performance de conduta, de comportamento, de disposição, o que a natureza permitiria de melhor.
Texto 2. A noção de eudaimonia é central para a ética aristotélica. A eudaimonia é uma atividade e não um estado psicológico, pois é definida na ética a nicômaco como uma atividade da alma com base na virtude moral. A virtude moral é definida em termos de uma disposição diretamente ligada à deliberação, o que o leva a estudar a virtude intelectual que opera em seu interior, isto é, a prudência. A estrutura conceitual da ética aristotélica responde a uma tentativa de elucidar conceitualmente em que consiste isso, agir bem, ou, na linguagem aristotélica, o que significa ser feliz. Os textos indicam que a prática de ações virtuosas, sempre efetivada na polis, ocorre por meio do, letra A, ou da, letra A, teoria das formas essenciais, letra B, identificação dos princípios racionais, letra C, desenvolvimento das técnicas retóricas, letra D, aperfeiçoamento das condutas humanas, letra E, conhecimento das epistemes verdadeiras. E a resposta correta é a letra D, aperfeiçoamento das condutas humanas. Questão 59. As instituições que a Idade Média nos legou são de um valor maior e mais imperecível do que suas catedrais. E a universidade é nitidamente uma instituição medieval, tanto quanto a monarquia constitucional, ou os parlamentos, ou o julgamento por meio do júri. As universidades e os produtos imediatos das suas atividades constituem a grande realização da Idade Média na esfera intelectual. De acordo com o texto, o legado das universidades medievais torna-se um relevante patrimônio histórico-cultural por, letra A, adotar o currículo e método padronizado, letra B, rejeitar ideologias e costumes orientais, letra C, possuir organizações e função mercantil, letra D, transmitir técnicas e valores ecumênicos, letra E, agregar tradição e conhecimento científico. E a resposta correta é a letra E, agregar tradição e conhecimento científico. E agora vamos para a última questão. Questão 60. Há experiências de lutas sociais de reapropriação cultural da natureza que são movimentos emblemáticos, como a dos seringueiros no Brasil, que da luta sindical para a comercialização da borracha chegaram a inventar o conceito de reserva extrativista e estão avançando para um novo modo de produção, uma nova racionalidade produtiva, mostrando que é possível viver bem e não apenas sobreviver em harmonia com a natureza que habitam. O novo planeta que podemos imaginar é feito desses territórios produtivos, que não são apenas economias de autossubsistência, mas economias que potencializam a produtividade ecológica de seus territórios. O texto expõe a possibilidade de uma nova racionalidade produtiva por meio de uma gestão territorial que se baseia na, letra A, integração de mercados regidos por pressões regionais, letra B, conexão de valores fundamentais por decisões locais, letra E, unificação de preços delimitados por demandas nacionais, letra D, normalização de regras construídas por instituições mundiais, letra E, valorização de tradições orientadas por determinações globais. E a resposta correta é a letra B, conexão de valores fundamentais por decisões locais. Bom, gente, eu espero que tenham gostado dessa aula, né?
que não foi muito bem uma aula, foi uma aula mais focada em exercícios para o Enem. Eu espero que esses exercícios, por mais que sejam poucos, assim, sejam efetivos para vocês conseguirem treinar e se saírem muito bem no Enem ou em qualquer prova de vestibular ou na sua prova de escola, enfim. Eu espero de coração que tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo!